Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Will aqui com vocês mais uma vez para um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Grizzlor, ou Pavoroso aqui pra gente no Brasil, da linha Masters of the Universe Origins, da Mattel. Isso aí, uma figura que foi exclusiva, Mattel Creations. A gente já fez o unboxing dela há um tempo atrás, aí mostrou como é que era por fora, né, a embalagem e tal. Então, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o review dela mesmo. Vamos abrir a embalagem, vamos ver como é que o personagem tá, ver os seus detalhes. Como a gente já comentou anteriormente também, a gente vê aqui como é uma figura lá do Mattel Creations, ele vem nessa caixa parda aqui, que tem essa arte muito legal do Axel Gimenez, que tá como se estivesse no lápis, né, simplesmente. Bem bonita aí essa caixa de envio. E temos uma outra arte do Pavoroso aqui também, por entre um galho, né, como se estivesse escondido aqui, pegando a sua presa, sei lá, alguma coisa assim, né, mas tá bem legal, bem bonito, tá bem assustador aqui a imagem do Grizzlor. Então, com isso aqui colocado, vamos abrir essa caixa parda aqui, ver como é que ele tá aqui dentro, né? Vamos ver aqui. Ele vem aqui com essa proteção aqui para não estragar a cartela. E aqui a gente tem o personagem em sua cartela, que é o padrão que a gente está acostumado aí na linha Origins, né? Estávamos acostumados na linha Origins, né? Como é uma figura lá dos Estados Unidos, então ele tem só o logo Masters of the Universe, não é He-Man and the Masters of the Universe, como estava vindo aqui pra gente a versão internacional. Essa aqui, para falar a verdade, eu acho mais legal porque faz mais referência à linha vintage mesmo, né? Que é essa arte da cartela aqui, uma arte do próprio Grizzlor aqui no cantinho, que era como as figuras lá pro final da linha vintage, 86, 87 estavam vindo, né, com umas artes interessantes. Aqui no caso a gente tem também, falando o nome dele aqui e a sua característica, né, que ele é o capanga peludo da Horda do Mal, né? Então a gente tem aqui os outros detalhes, né, Retroplay, New 422, é uma figura que foi exclusiva Mattel Creations lá de 2022. E aqui nós temos a figura no seu blister com aquela bolinha, né, com aquela bolinha aqui, o logo da Horda aqui, dizendo a qual afiliação o personagem pertence. Não é uma cartela que é collectors friendly, né, aquela que é para os colecionadores poder tirar o personagem, se quiser volta para a embalagem. Aqui no caso não, é uma cartela comum e simples como é dos outros personagens. Infelizmente o Grizzlor e o Undar, que a gente já fez o review também, não vem com aquela cartela que o Kamokan, por exemplo, tem, né? Uma pena. Então aqui a gente tem uma arte, ao invés de termos aqui um catálogo com os demais personagens de uma wave, como ele não é de uma wave em específico, a gente tem aqui uma arte bem bonita dele atacando a She-Ra. Aqui a gente nota aqui a She-Ra, ele aqui uma pose ameaçadora para cima dela, o Modulok aqui no fundo e a Horda. A gente vê aqui a Horda tá junto da Zona do Medo. Aqui é aquele demôniozinho, aquele morceguinho do Hordak, e a Zona do Medo aqui, que é basicamente o playset vintage da Zona do Medo da linha Masters of the Universe. Bem legal aqui a referência, bem legal ver a Horda vintage aqui, que para muita gente, especialmente aqui no Brasil, não é muito familiar, né? O pessoal lembra mais da versão animada, lá do desenho animado, a Doom Tower, mas a Zona do Medo original, como ela foi concebida primeiro na linha Mestres do Universo, foi desse jeito aqui, parece uma caverna aí, uma coisa bem estranha, com uma árvore seca ali, mas tá legal, é uma arte aí que evoca as figuras da linha Vintage. Então, com tudo isso aqui colocado, vamos ver então, vamos abrir essa embalagem, ver como é que ficou o Grizzlor nessa nova versão aqui da linha Motu Origins. Então, bora lá. Com a embalagem aberta, a gente pega aqui a minicomic que acompanha o personagem, é uma minicomic exclusiva, não pertence a nenhuma wave, né? E aqui nós temos tipo o teste, né, o julgamento, alguma coisa assim, do Grizzlor. Tem ele aqui perseguindo a Adora, a Zona do Medo aqui ao fundo. Quando a gente abre a HQ, como essa aqui é uma HQ americana, então a gente tem os balões de texto pra gente entender a historinha. E a gente nota aqui que a Adora acorda lá em Etéria, próximo à Zona do Medo, sem saber onde ela está, quem ela tá desmemoriada, e ela encontra outros prisioneiros aí enquanto estava fugindo do Pavoroso. E aí eles tentam fugir e um a um eles são capturados aí, e a gente vê ao final aí que é uma forma de derrotar o Pavoroso, é ele vendo o próprio reflexo dele aqui, aí ele foge, ele é tão feio, ele é tão horrível que a única coisa que ele teme é a própria imagem dele, né? E aqui a gente vê que no final era tudo um teste do Hordak, e aqui no fundo a gente tem apenas o logo Masters of the Universe. Não é
Então uma figura regular aí de nenhuma wave que tenha um catálogo aí de personagens pra gente conferir. Prontinho, tá aí o Pavoroso, livre da sua embalagem para a gente ver melhor os seus detalhes. Como sempre, a gente começa falando aqui da altura da figura. Ele tem por volta de 15 centímetros. Você pode estar vendo por volta de 17 aqui, mas é por conta dessa cabeleira dele aqui, desses pelos. Se a gente pegar aqui a cabeça mesmo da figura, ele tá aqui, ó, na base dos 15 centímetros. Então ele tá dentro da escala, o esperado aí para a linha Origins. Afinal, não podia deixar de ser, porque na construção geral é uma figura bem regular, assim, bem comum, né? Apesar de ter várias partes novas, e é o que a gente vai dar uma olhada exatamente agora. Obviamente a gente começa falando aqui do que mais chama atenção na figura, que é essa pelagem que ele possui aqui. Eu não tenho o Pavoroso Vintage, tenho o Classics, e posso dizer para vocês que a sensação é bem parecida, como se eu tivesse com esse cobertor por sobre o corpo aqui, né? É uma figura bem diferente, é uma característica muito diferente, talvez por isso a Mattel fez ele ser um exclusivo lá do Mattel Creations para fazer poucas unidades e não correr o risco de ter figura encalhando aí, já que ele tem uma construção um pouquinho mais complicada. Complicada que eu digo por conta de ter essa parte de tecido aqui, que é o que eu vou mostrar mais apropriadamente aqui conforme o review avançar, né? A gente nota aqui que ele tem construções novas, essas pernas aqui e esses braços são todos novos, não são os do Homem-Fera. Se você se lembrar, o do Homem-Fera ele não tinha pelos aqui no bíceps, não tem pelos aqui na coxa, ele tem mais aqui uma construção, e aqui a gente vê que estão coxas diferentes, até porque tem essa botinha aqui que está complementando a construção aqui, né? Outra coisa que chama atenção no Grizzlor é que ele tem 4 dedos, olha só. Então ele é uma figura que possui 4 dedos, então ele tem boa parte da sua construção aqui diferente, né? Ele tem partes novas, muitas partes novas, o que é bem legal, o que sempre dá uma diferenciada quando a gente está falando em Motu, né? Ele tem esse coletinho aqui, é de um plástico amarelo, essa parte do morcego aqui do símbolo da Horda tá pintado de vermelho, de um plástico bem emborrachadinho, como a gente pode ver. A gente nota aqui a forma dele tirar, é bem parecida com a das outras figuras, e a gente chega aqui ao rosto dele. O rosto lembra bem o da figura vintage aí, com esse olho vermelho aí, com a pupila amarela, as presas dele também são amareladas, ele tem uma imagem meio simiesca, né, um estilão meio um macaco e tal, mas ele é bem assustador, tem essas marcas aí na escultura do rosto dele, olha só, como se ele tivesse umas rugas e tal. Ele é uma figura, se for ver, é bem feinho mesmo, né, não é à toa que ele é considerado um cara tão feio, né. Aqui no seu braço esquerdo ele tem essa parte aqui, essa a braçadeira da Horda, e que é removível, olha só, é de borracha, ela não é escultura. Legal aqui a braçadeira, então se você quiser tirar, pô, até em outro personagem você consegue. Legal, né? Interessante o detalhezinho aqui. E aí vem a parte que eu vou falar, ele tem muitas partes novas aqui, mas essa parte aqui dele, essa parte peluda dele é de uma construção diferente. Como outras figuras Origins, ele é desmontável também. A gente nota aqui, ó, dá uma olhada só. Então quando a gente vê aqui na parte de dentro do peito dele, ó, é o tórax comum das figuras Origins, até não é a do Homem-Fera e do Zodak que tem pelos, né? Então é uma base comum aqui. Então a gente pode ter certeza que nessa parte aqui do torso dele é comum, né? E ele, assim como outras figuras, ele também é desmontável aqui na cintura, olha só. Então, diferente da figura vintage, que era um cobertor só aqui no seu corpo, né, que recobria, aqui não, nós temos aqui, ó, duas partes em separado. Essa parte aqui da cintura e essa parte aqui do torso. Bem legal, interessante aqui a gente notar, tem até a costurinha aqui, a gente nota exatamente que é a mesma base que a gente vê em várias outras figuras, só não tá pintada, não tem nem porquê, né? Tem essa parte peluda aqui por cima. Então, se você quiser tirar, né? Se você quiser desmontar, tirar toda essa parte de pelos aqui do Pavoroso, você consegue, né? Porque até são partes aqui, ó, a costurinha, você consegue tirar, você pode tirar a cabeça, os braços aqui e desvesti-lo dessa parte peluda. Não é o que eu vou fazer aqui, não tenho intenção de deixar o personagem
ser remontado com partes de outros e tal, mas tá bem interessante a forma como reconstruíram o Pavoroso. Eu achei legal aqui, tá parecido com a figura vintage, até pelo fato de ter esses pelos aqui da mesma forma, e tá bem feitinho, lembra bastante aí o Grizzlor original. Vamos passar agora a falar das articulações. Como a gente nota aqui, é uma figura que tem bases novas, tem partes distintas, mas é bem básica, então as articulações estão mantidas, independente de ter esse cobertor de pelos aqui sobre ele. A gente pode mover a cabeça aqui para os lados, e uma coisa que eu devo comentar aqui também, esse meu exemplar aqui tem articulações bem rígidas, eu gostei bastante aí, tá bem durinha aqui as articulações dele, pode girar a cabeça para os lados, pode subir, sobe muito pouco, viu? Eu acho que muito por conta dessa cabeleira aqui, dessa parte que é colada aqui, que tem essa pelagem dele, né? E aí ele descer é mais fácil, até por conta do rosto que não tem essa pelagem. Mesmo assim também ele consegue subir o braço até aqui, pode girar 360 graus o braço, tem articulação aqui dos Origins aqui na altura do cotovelo que pode dobrar e girar para os lados, é aquela articulação que fica meio escondidinha, é bem legal essa aqui dos Origins, e tem articulação aqui no punho que ele pode girar, pode subir e pode descer. Tem articulação aqui na cintura. Então, como ele tem partes separadas de pelagem, então não impede você articulá-lo, movê-lo aqui na cintura. Tem articulação aqui no quadril, abre bastante também, como as outras figuras Origins. Pode ir para frente bastante também, pode ir para trás aqui. Então é uma figura que se articula bem legal aqui, mesmo com a pelagem aqui no quadril também não atrapalha a movimentação dele. Tem articulação aqui no joelho, pode dobrar e girar para os lados, assim como o cotovelo. Tem o corte da bota aqui também, a gente pode notar. E tem aqui no calcanhar, ele pode ir para baixo, pode ir para cima, pode ir para os lados e tem, como sempre, o joguinho que eu falo que é sempre bem legal para deixar a figura em diversas posições aí para você expor, colocar em poses de batalha, tirar fotos, como sempre aí é bem interessante para você brincar com a figura. Vamos falar agora dos seus acessórios. O primeiro que a gente cita é esse machado, que a gente já viu algumas vezes em outras figuras, né? Sim, é isso mesmo. É o mesmo machado que vem com o Ariete, é o mesmo machado que reaproveitaram no Coldar e estão reaproveitando aqui no Grizzlor também. Não sei até porque quiseram colocar esse machado com ele, a figura vintage, salvo engano, não tinha, mas tá aqui. Sei porque a versão 2000X tinha umas espadas, tinha um facão e tal, né? Talvez quiseram dar uma incrementada aí na figura, até porque ela é exclusiva, né? Então veio com esse outro item aqui. Tem também a sua balestra, que essa sim é um acessório que vinha com a figura vintage, da mesma cor, verdinho aí também, aquele morcego da Horda, né? Bem interessante, e que tem essa action feature aqui de você clicar aqui, apertar e soltar aqui, se você quiser, que você aperta e solta, né? É mais ou menos, né? Não é lá tão assim, né? Não tem um negócio muito explosivo nem nada, mas aqui servia para a criançada brincar na década de 80 e serve também da mesma forma aqui. Então é o mesmo acessório que você tem para a figura, como vocês podem ver, prende pelo antebraço. Então o Pavoroso aqui, como ele tem uma mão direita aberta, você pode colocar aqui no antebraço dele para prender e o machado na outra mão. Então dá para ele segurar os seus dois acessórios aí tranquilamente, você não precisa escolher entre um e outro. E chegou aqui a hora que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, como eu sempre falo, a hora da comparação. E aqui a gente está comparando o Pavoroso com o seu chefe, o Hordak, só para a gente deixar os dois um do lado do outro, né? Dois representantes da Horda aqui na coleção, bem legais. Então ele aqui tem o capanga leal aí do Hordak ao lado do seu chefe, né? Bem interessante ver, os dois estão na mesma escalinha, bem legal, bem interessante, estão tudo dentro da mesma coleção aqui, bem legal ver a Horda aumentando suas fileiras aí na linha Origins. E aqui a gente faz um comparativo do Pavoroso Origins ao lado da sua versão da linha Motu Classics, para a gente ver aí as similaridades e as diferenças que ambos possuem. Como vocês podem ver, o meu Pavoroso Classics é um pouquinho diferente, né? Tá com uma cabeça aqui diferente, tá com esse avental aqui também. Por quê? Porque não é como ele veio originalmente, né? Ele, na versão normal dele, regular na linha Classics, ele tem a aparência vintage. Só que aqui eu fiz uma modificação aqui, tem uns itens extras que foram vendidos depois aí, como pack de armas, cabeça extra. Então aí eu consegui e remontei aí, porque a versão 2000X, que é essa aqui,
que o Pavoroso possui, eu acho a mais legal, então por isso que eu deixei ele com essa aparência aqui. Mas independente disso, a gente nota aqui os dois aí com a pelagem e tudo mais, pra gente ver que os conceitos do Pavoroso permanecem, independente aí das pequenas aparências diferentes aí que a gente possa notar. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Grizzlor, ou Pavoroso aqui pra gente no Brasil, da linha Masters of the Universe Origins, da Mattel. Uma figura que em sua construção está muito bem feita, tem partes novas, mantidas as proporções aí da questão de ser uma figura da linha Origins, que são um pouco mais simples, mas está muito bem feitinha aí, com novas esculturas, novas bases, tem essa parte da pelagem dele também, o cuidado aí na costura e tudo mais. Tá bem legal essa figura aqui, tá muito bem construída, tá fazendo uma justa homenagem aí, uma justa referência à figura vintage original. Mas infelizmente, diferente da figura original lá da década de 80, ele não é uma figura regular, foi uma figura exclusiva lá do Mattel Creations, por isso foi produzido em poucas unidades. Acho que a Mattel não quis correr o risco de produzir em massa e de repente aí a figura encalhar nas prateleiras, né, e ter um gasto desnecessário, então ela produziu sob demanda, ela fez uma pré-venda, a galera encomendou e ela mandou só para quem comprou lá na pré-venda, né? Então, uma pena que quem queria completar a horda vintage clássica e comprando as figuras no varejo comum, infelizmente não iria conseguir completar, porque o Grizzlor foi vendido à parte, né, como uma figura exclusiva. Eu tenho minhas ressalvas aí com relação a isso. Normalmente eu prefiro que figuras exclusivas sejam ou figuras meio desconhecidas ou uns variantes diferentes, não uma figura regular e comum como essa, né? Eu acho uma pena, muita gente aí ficou sem completar a sua horda vintage clássica. Até eu acho que também não vou completar, porque o Modolock que tá saindo agora, acho que vai ser difícil eu conseguir pegá-lo aí também. Enfim, mas pelo menos a minha horda aqui tem mais um integrante, tô feliz aí de estar completando e de ter podido fazer esse vídeo aqui pro canal também, trazer essa figura aqui com mais detalhes. Se por acaso você gostou dessa figura aqui e se interessou, ele como foi lá um exclusivo, né, vendido num curto espaço de tempo, hoje em dia não tem como conseguir diretamente mais com a Mattel, você vai conseguir só com colecionadores ou com vendedores secundários, né, quem comprou naquela ocasião e está revendendo hoje em dia. Pelo fato dessa baixa produção e não estar mais à venda, com certeza os seus preços aí estão mais elevados do que o comum, então provavelmente você vai encontrá-la à venda, mas com os valores aí meio altos, meio salgados, né? Mas se por acaso você se interessou, vai querer ir atrás dessa figura aqui, vou desejar aí uma boa caçada, um bom garimpo para você, que você consiga encontrar essa figura aí com o preço mais justo possível, beleza? E se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vários vídeos de figuras de ação aí, de reviews, especialmente de Mestres do Universo, que é meio que o carro-chefe aqui nosso do canal. A gente tem bastante vídeo de Motu aqui, então se você curte esse conteúdo, curte figura de ação, curte outras linhas também, que nós também temos reviews aqui, então com certeza você vai curtir o nosso conteúdo aqui, o nosso canal. E então peço aí, dê uma inscrição aí pra gente, dê o joinha, compartilhe com seus amigos, que aí vai fazer o nosso canal alcançar cada vez um público maior aí, os nossos vídeos alcançarem mais público, que é aí, são todas essas interações que fazem com que o YouTube, o algoritmo do YouTube entenda que esse canal é interessante, que esse conteúdo é relevante e ele próprio também vai divulgar para as outras pessoas, beleza? Então conto com a ajuda de vocês aí. Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!